A traição pode ser justificada? Existe uma desculpa para trair? Acho que não. Mesmo que as pessoas estejam em uma situação muito perigosa, isso não lhes dá o direito de trair o parceiro. Minha esposa teve uma grande oportunidade de trair e aproveitou, sem o menor remorso. Passei o dia com minha linda mulher e minha amada esposa, fizemos amor. E assim começou nossa sexta-feira. Nós dois tínhamos tirado o dia de folga, e Jeanette também tinha garantido a segunda-feira de folga. Com meus dias de férias acabando, planejamos voltar no domingo à noite para garantir que eu pudesse ir trabalhar na segunda-feira. Nosso destino eram as montanhas para um fim de semana de esqui. A amiga íntima de Jeanette, Tatiana, junto com seu marido, Steve, tinham combinado dividir uma cabana conosco, localizada a cerca de 5 milhas do resort de esqui. Esta foi uma repetição da viagem que fizemos com eles há um ano. Outro casal estava programado para se juntar a nós no sábado. Tatiana serviu como madrinha de Jeanette, e vice-versa, já que seus casamentos eram com apenas um mês de diferença. Steve, um típico atleta do ensino médio sem muito potencial além disso, frequentemente relembrava seus dias de glória, principalmente centrados em suas conquistas atléticas, enquanto Jeanette parecia cativada por seus relatos, provavelmente devido à sua própria história em esportes do ensino médio. Tatiana frequentemente parecia desinteressada, olhando para longe. Embora eu tivesse minha cota de envolvimento em esportes do ensino médio, servindo como armador titular no time júnior do colégio por 3 anos consecutivos, concentrei-me em aulas de preparação para a faculdade no meu último ano, já que os veteranos não tinham permissão para jogar no time júnior do colégio. Apesar de Steve ter um diploma universitário, eu não consideraria contratá-lo. Curiosamente, todos nós 4 temos diplomas universitários. Estou a apenas 10 horas de crédito de concluir meu mestrado, mas ainda tenho que lidar com minha tese, o que pode causar alguns atrasos. Meu mentor sugere mirar em cerca de 60 páginas para a tese, e embora eu tenha delineado, prevejo que isso desafiará minhas habilidades, como deveria. Obter um mestrado tem importância para potenciais empregadores. Jeanette instruiu: certifique-se de remover seu taco de golfe para que tenhamos espaço para mantimentos. Sim, senhora. Mais alguma coisa, senhora? Que fofo. Só faça isso. Indo para a garagem enquanto a porta se levantava, notei uma luz piscando abaixo do meu carro. Como eu tinha trocado o óleo recentemente, decidi inspecionar. Desenrolando uma lona, ajoelhei-me para algumas gotas sob o cárter de óleo. Confirmando que era óleo com um toque, percebi que garantir que o bujão de drenagem de óleo estava apertado era evidentemente mais desafiador do que eu havia imaginado. Deslizando para fora debaixo do carro, peguei meu conjunto de soquetes e apertei o parafuso em meia rotação. Agora estava seguro. Ah, não, esqueci uma toalha de papelaria. Outra viagem depois, resolvi o problema. Recoloquei a lona e entrei para limpar as mãos. Você está preparado para ir embora? Quase. Preciso lavar as mãos primeiro. O que aconteceu? Eles esqueceram de apertar corretamente o parafuso do cárter de óleo novamente. Eles podem ser baratos, mas você precisa supervisionar o trabalho deles. Apresse-se ou vamos nos atrasar. Sim, senhor. Essa resposta me rendeu um olhar severo, acompanhado de lábios fortemente pressionados. Encontramos Tatiana e Steve no mercado perto da cabana, embora dizer que era perto fosse um exagero, já que ficava a 10 milhas de distância. Você pensaria que estávamos estocando para um mês com os 2 carrinhos de compras transbordando, cheios de tudo que se possa imaginar. Quando abri o porta-malas, notei meus tacos de golfe lá dentro. Droga, Dali. Eu disse para você remover aqueles, resmunguei. Eles devem ter entrado furtivamente quando eu não estava prestando atenção, respondeu Dali. Sua desculpa lhe rendeu outro olhar desaprovador meu. O banco de trás estava abarrotado de sacos de dormir e malas, junto com uma confusão de compras. Só cabiam algumas malas no porta-malas. Jeanette permaneceu quieta durante o trecho final até a cabana. Ao chegar na cabana, começamos a descarregar os carros. Comecei pelo banco de trás, depois de várias viagens, Tatiana e eu estávamos voltando para os carros.
Passamos por Jeanette e estive carregando braçadas de coisas. Parece que você pegou o resto. Nós te encontramos lá dentro, Tatiana disse. Ela pegou a última sacola de compras do carro e, quando ouvi a batida do porta-malas, lembrei que alguns itens tentaram escapar antes. Parando para recuperá-los, me vi um pouco atrás de Tatiana enquanto voltávamos para o meu carro. Meu porta-malas estava aberto com apenas 2 malas restantes. À distância, fomos surpreendidos por uma explosão poderosa. Durante esta temporada, particularmente após uma sequência de neve e granizo, o Departamento de Rodovias conduz medidas de controle de avalanches. Normalmente, isso envolve fechar rodovias e colocar explosivos estrategicamente para iniciar avalanches controladas. O Departamento de Rodovias não é exatamente conhecido por atrair os melhores graduados. Tatiana e eu olhamos para a montanha e testemunhamos o início de uma pequena avalanche. Eu já tinha testemunhado esse fenômeno 2 vezes antes. Eles geralmente duravam cerca de 10 segundos antes de pararem. No entanto, dessa vez foi diferente. O que começou como um evento de 20 pés de largura agora se expandiu para várias centenas de pés. O som de sua aproximação era inconfundível, semelhante a um trem se aproximando. Droga, está vindo em nossa direção. Entre no carro, rápido. Com uma batida no porta-malas, pulei para o banco do motorista enquanto Tatiana rapidamente ocupou o lado do passageiro. O rugido que se aproximava era assustador. Nós dois assistimos horrorizados enquanto a parede de neve avançava. Preparem-se para o impacto. Pressionei minha cabeça contra o volante enquanto Tatiana puxava os joelhos para cima e se enrolava em uma bola. O impacto jogou meu carro para todos os lados como um disco de rock no gelo até que finalmente colidimos com algo sólido. Embora parecesse minutos, provavelmente foram apenas segundos. Mas o medo pela minha vida era intenso. Os gritos de Tatiana ecoavam, lembrando um adolescente na primeira queda de uma montanha-russa. Meu peito estava apertado, meu pulso apagando, e minha cabeça latejava. Em meio à escuridão, percebi que estava viva. Você está bem, Tatiana? Acho que sim. Minha cabeça dói um pouco. Bati com força no painel. Parece que estamos inclinados. Concordo. Seu lado parece mais alto. Localizei o interruptor da luz do domo e liguei. Vou lá. Luz. Tatiana parecia preocupada. Você está sangrando acima do olho direito. Olha só. Cabelo bonito. Forma adorável. Sorriso fofo. O que exatamente estou verificando? Rindo, ela respondeu. Acho que não estou sangrando. Bem, não nas áreas que consigo ver, provoquei, piscando. Tatiana corou e ficamos sentados em silêncio por alguns momentos. Tentei destrancar minha porta, mas estávamos firmemente presos. Um pedaço considerável de sombra sem neve se agigantava perto da roda dianteira direita. Apesar da iluminação ruim, parecia que várias árvores grandes tinham formado um abrigo improvisado acima de nós. Se pudéssemos acessar essa abertura, poderíamos ter oxigênio suficiente para nos sustentar por alguns dias. Precisaríamos garantir que ligamos um ventilador para circular o dióxido de carbono. Não é a falta de oxigênio que se mostra fatal, mas sim o acúmulo de CO2 atingindo níveis perigosos. Por acaso você trouxe aquela última sacola de compras? Tatiana balançou a cabeça e perguntou. Você acha que Steve e Jeanette conseguiram? Não tenho certeza. Nunca testemunhei como cabines resistem a avalanches dessa magnitude. Meu coração afundou. E se Jeanette não tivesse sobrevivido? Lágrimas brotaram em meus olhos e eu as limpei. Olhando para Tatiana, percebi que ela estava fazendo o mesmo. Tatiana refletiu. Imagino que também não sobrevivemos completamente, não é? Não até respirarmos um pouco daquele ar aquecido pelo sol. Imagino se alguém vai perceber que estamos enterrados. Eu tentei a buzina. Funcionou. Pelo menos temos um meio de sinalizar por ajuda. Podemos buzinar a cada hora ou mais, ou sempre que ouvirmos atividade. Após uma hora de silêncio quase completo, Tatiana quebrou o silêncio com uma declaração solene. Eu não quero morrer.
Concordo. Não me ocorreu que hoje poderia ser meu último dia. Mesmo sem serviço telefônico, vou anotar algumas mensagens expressando meu amor por aqueles que importam. Que ideia brilhante! Se eu tivesse meu telefone comigo, faria o mesmo. Você pode usar o meu. Digitei por cerca de 10 minutos antes de ser tomada pelas emoções. Passando o telefone para Tatiana, ela passou pela mesma onda de sentimentos. Pelas próximas 2 horas, trocamos o telefone, cada um compondo mensagens do além-túmulo para nossos entes queridos. Não ouvimos nada. A bateria parecia estar aguentando bem, mas agora estávamos conservando energia desligando a luz do domo quando parávamos. Estou começando a sentir um pouco de frio, Jeanette se preocupou. Gostaria que tivéssemos esvaziado o porta-malas antes. Os sacos de dormir ainda estariam acessíveis no banco de trás. Ah, tenho meus tacos de golfe no porta-malas. Há uma maneira de acessá-lo dobrando os bancos traseiros. Tenho minhas luvas de inverno e capa de chuva. Acredito que também há blusões corta-vento. Movendo-me para o banco de trás, localizei a trava de liberação, que ainda funcionava. Usando meu celular como fonte de luz, espiei o porta-malas. Depois de 1 minuto, saí com luvas, chapéus, casacos e um par de calças de chuva. Também recuperei as 2 últimas sacolas de compras. Palitos de aipo, couve-flor congelada e batata frita foram os destaques. Pelo menos não passaríamos fome. Lembrando que eu tinha algumas bebidas energéticas guardadas na bolsa de golfe, voltei para o porta-malas. Ao ressurgir, não consegui conter uma risada ao ver Tatiana enfeitada com trajes de golfe. Sentindo-se mais aquecido? Definitivamente, isso é um salva-vidas. Quer um talo de aipo? Se não for problema. Para você, vou abrir uma exceção. Eu me esparramei no banco de trás e vesti o resto do equipamento de golfe. Tatiana reclinou o banco do passageiro o mais para trás possível. Gostaria que tivéssemos um cobertor, Tatiana mencionou. Ei, eu tenho aquelas toalhas pequenas que uso para limpar meus tacos. Podemos usá-los para cobrir nossos rostos. Voltei do porta-malas com minhas 2 toalhas de golfe. E se puxarmos os tapetes do chão? Pode não ser muito, mas pode ajudar. E assim prosseguimos. Cada um de nós pegou um cobertor da frente e um de trás. Nós os enrolamos em volta de nós mesmos, então colocamos as pequenas toalhas sobre nossos rostos. Fez uma diferença significativa. Fechamos os olhos e descansamos. Ao acordar, percebi que tinha tirado um cochilo de 2 horas. Tatiana ainda estava roncando suavemente, uma maneira que as mulheres costumam descrever seu próprio ronco. Em vez de acordá-la abruptamente buzinando, fiquei ali contemplando minha vida e a situação atual. Não quero encontrar meu fim aqui. Eles nos descobririam antes do degelo da primavera? Morreríamos apenas 1 hora antes de nos localizarem? A própria mente pode ser uma torturadora implacável. Minha mãe ficará devastada. Rezo para que Jeanette tenha sobrevivido. Tatiana acordou assustada e soltou um grito. Está tudo bem, Tatiana. Estou bem aqui. Ela soluçou. Eu tive um sonho horrível, Dari. Eu vi nossos esqueletos no carro. Não quero morrer. Sem hesitar, Tatiana subiu no banco de trás. Me segure. O calor dela era reconfortante, e não vou negar. Permanecemos naquele abraço por 15 minutos antes que ela retornasse aos bancos da frente. Que horas são? Passa um pouco das 19 horas. O sol se pôs há quase 2 horas. É por isso que está ficando mais frio. Corremos o risco de passar fome, congelar ou ficar sem oxigênio. Acho que estamos bem em tudo, exceto congelar. Eu poderia usar um pouco de água. Quando virei a chave, percebi que a janela do lado do motorista estava enterrada. No entanto, ambas as janelas do lado do passageiro abriram alguns centímetros. Após confirmar que eles poderiam fechar novamente, eu os abaixei mais uma vez. Aproveitamos para juntar um pouco de neve para a água. Com algum esforço, Tatiana conseguiu furar o gelo. Isso resolveu nosso suprimento de oxigênio.
Depois de ligar o ventilador por 10 minutos, fechei as janelas. Com nossa buzina soando intermitentemente, eu só podia esperar que alguém à distância estivesse curioso sobre o barulho. Tatiana expressou o que estava em minha mente. Preciso usar o banheiro. Eu também. Alguma ideia? Parece que o carro está se inclinando para o pneu dianteiro esquerdo. Eu vou pegar o assento do motorista. Não espie, seu canalha. Espere, deixe-me pegar minha câmera e filmar. Você vai levar uma surra se fizer isso. O carro estava cheio de sons e cheiros de urina quando Tatiana terminou e voltou para o banco do passageiro. Eu me acomodei desajeitadamente no banco do motorista. Você poderia dar uma mão aqui? Tatiana riu em resposta, perguntando, onde está a faca? Esqueça, acho que consigo. Sinta-se à vontade para ficar boquiaberta de espanto, respondi. Desviando o olhar, ela disse, só me avise quando terminar. Podemos abrir a janela de novo? Ainda estou com sede. Eu poderia usar outro bocado de neve. Depois de me aliviar e ligar o carro, abaixei as janelas e liguei o ventilador, já que a janela estava aberta. Após expressar nossa situação angustiante, tentamos nos acomodar para a noite. 30 minutos deitados ainda se passaram antes que Tatiana perguntasse, podemos deitar juntos? Você vai se comportar? Você quer que eu faça isso? Rindo, respondi, o que eu desejo e o que eu inevitavelmente farei neste momento são bem diferentes. Eu sugiro que você me deite de conchinha. Prefiro não ser acusada de ficar cutucando você a noite toda. Tatiana então manobrou para o banco de trás, posicionou-se contra um encosto e me puxou para perto. Pressione-se firmemente contra mim. Estou congelando. Depois de nos cobrirmos com tapetes, Tatiana estendeu o braço direito sobre meu peito, me puxando para mais perto. O calor do seu corpo era incrivelmente reconfortante. Fiquei tenso, cauteloso com qualquer movimento mais baixo que pudesse revelar meu desconforto. Eventualmente, o sono nos envolveu sob toalhas de golfe. Perdi a noção de quanto tempo estávamos dormindo, mas Tatiana me empurrou para o lado, dizendo, preciso usar o banheiro. Mudando de posição, observei Tatiana se acomodando no banco do motorista. O cheiro e os sons de urina mais uma vez encheram o carro. Olhando para o meu relógio, notei que eram quase 5 da manhã. Tatiana retomou nosso abraço e nenhum de nós se sentia particularmente cansado. O que você fará se Jeanette não estiver mais conosco? Não sei bem o que quer dizer. Você ficará ou se mudará? Eu ficarei. De qualquer forma, estou comprometido em concluir meu mestrado aqui. E você? E se Steve se for? Eu provavelmente voltaria para a casa dos meus pais até me conformar com isso. Quanto tempo mais até eles nos compararem ao Donner Party? Eu ri, estimando. Cerca de 1 semana. Temos bastante água, e as compras devem durar mais 3 ou 4 dias. É difícil avaliar nossos níveis de oxigênio. Você acha que alguém está nos procurando? Considerando que era o departamento de rodovias, eu diria que sim. Falando nisso, deixe-me dar outra chance ao chifre. Aninhei-me mais perto de Tatiana, sentindo sua mão deslizar por baixo da minha camisa. O calor da pele contra a pele era reconfortante. Conversamos sem rumo por algumas horas, mastigando batatas fritas e terminando o aipo. Finalmente nos acomodamos e logo adormecemos. Quando acordei, fiquei parado, ouvindo o ronronar suave de Tatiana. Olhando para o meu relógio, vi que era quase 5 da tarde. De repente, ouvi um baque fraco e surdo. Tatiana, acorde. Eu ouvi alguma coisa. Eu exclamei. Comecei a tocar a buzina no padrão SOS. 3 buzinas curtas, 3 buzinas longas e 3 buzinas curtas. Tatiana implorou suavemente, por favor, por favor, por favor. Nós dois ficamos em silêncio por um momento, até que outra pancada quebrou o silêncio. Repeti a sequência de SOS. Então, de repente, o bastão de sondagem deles fez contato com meu carro. Eu buzinei implacavelmente até que o bastão atingiu o carro novamente. O alívio nos inundou. Nós seríamos resgatados. Logo,
Vários postes estavam batendo no carro, e eu reconheci cada um com uma buzina. Apesar de saber que a ajuda estava a caminho, eu não conseguia me livrar da ansiedade crescente conforme o tempo passava. O que estava demorando tanto? Tatiana se aninhou perto de mim enquanto eu me inclinava sobre o banco do motorista. Periodicamente, outra sonda batia no carro. Então vozes romperam a tensão. Quase lá, aguente firme. O barulho de metal contra metal nunca foi tão satisfatório. Apertei a buzina mais uma vez. O farol de um mineiro atravessou a neve. Um cavalheiro experiente, bem agasalhado, nos lançou um sorriso. Ele varreu a neve, obstruindo a porta do motorista. Tentei empurrá-la para abrir, mas o monte de neve continuava muito grosso. Depois de mais alguns minutos cavando, senti a porta se mexendo. O som rítmico de sua pá contra a porta precedeu minha porta se abrindo cerca de 15 centímetros. Obrigado. 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 Não foi nada, respondeu o homem. Com a ajuda dele e depois de Tatiana, emergimos na escuridão. Ao nosso redor, cerca de 20 indivíduos com lanternas de mineiro iluminavam a cena. Eles nos envolveram em cobertores, ofereceram uma garrafa de água e então nos prenderam em um trenó. A cabana ainda está intacta. Que cabana? Meu coração afundou. Estávamos hospedados em 24.269 Pineva. Há 2 pessoas lá. Ele repassou minhas informações pelo rádio. Depois de alguma discussão, ele se aproximou de nós novamente. Não localizarmos aquela cabana. Está muito escuro agora, mas retomaremos a busca pela manhã. Vamos levar vocês 2 para o hospital. Vocês foram soterrados sob quase 15 pés de neve. Ouvimos a buzina do seu carro mais cedo esta tarde, e é por isso que estamos trabalhando a noite toda. Pronto. Tatiana aninhou-se perto de mim, envolvendo minha cintura com ambas as mãos, enquanto éramos escoltados de volta aos veículos de emergência. Depois de uma viagem calorosa, nos encontramos dentro da sala de emergência, atraindo considerável atenção. Precisei de 2 pontos no corte acima da sobrancelha direita, que acabou sendo a extensão dos nossos ferimentos. Estávamos adequadamente hidratados e não havia indícios de que a hipotermia tivesse se tornado grave. No entanto, optamos por passar a noite no hospital, repondo fluidos e gradualmente restaurando nossa temperatura corporal aos seus níveis habituais. De manhã, Tatiana foi liberada primeiro, mas ela esperou por mim. Falei com os socorristas. Eles localizaram a cabana e descobriram sinais de vida. Meu coração pulou de alegria. Agarrei Tatiana e a girei, exclamando, sim. Depois de colocá-la no chão, ela se inclinou e me beijou na bochecha. Obrigada. Por quê? Por ser um cavalheiro. Sua compostura foi notável. Não tenho certeza se eu teria conseguido sozinho. Eu sei que teria sido diferente com Steve. Ele teria entrado em pânico. Então, obrigado novamente. De nada e obrigado também. Sua calma me ajudou a manter o foco. Quem está liderando a operação de resgate? Encontrei a pessoa responsável lá embaixo, no refeitório. Parece que eles estabeleceram um centro de comando lá. Vamos lá então. As 2 horas seguintes foram agonizantes. Nenhuma atualização veio da equipe de busca. Era por volta das 12h30 quando finalmente recebemos notícias. A pessoa responsável anunciou: há 2 sobreviventes. Precisamos de equipamento pesado para ajudar, pois as paredes da cabine desabaram. Eles devem ter tido sorte de encontrar um lugar que não foi completamente destruído. Você tem alguma ideia de quando chegará lá? É muito cedo para dizer. Fiquei aliviado. Ambos estavam vivos. Por favor, evite causar mais danos com as escavadeiras. Então veio a espera. Algumas horas depois, recebemos uma atualização. Ambos estão bem. Eles devem chegar aqui em 30 minutos. Lágrimas brotaram em meus olhos. Obrigado. Tatiana e eu nos abraçamos mais uma vez. Rapidamente descarreguei a bateria do meu telefone, informando todos os nossos parentes sobre o que tinha acontecido. Ninguém suspeitou de nada.
Todos sabiam que estávamos esquiando e não tinham conectado a avalanche à nossa viagem. Agora estavam todos em pânico. Eu encontrei a maca de Jeanette e Tatiana fez o mesmo com Steve. Ambas as reuniões foram cheias de lágrimas. Só depois do jantar é que fomos autorizados a visitá-los em seus quartos. Nos 10 minutos iniciais, nos agarramos um ao outro, sussurrando, eu te amo. Oi, querida, como foi seu fim de semana? Tivemos muita neve. E o seu? Pensando bem, sim, houve alguns flocos. A risada dela foi como música para meus ouvidos. Os beijos dela eram quentes e os abraços eram celestiais. Tatiana e eu mal conseguimos entrar no meu carro antes que ele batesse. Como vocês dois sobreviveram? Pura sorte. Ouvimos um barulho alto e, de repente, caos. Tínhamos acabado de colocar as coisas na cozinha quando aconteceu. Pensei que era o fim, mas quando o barulho parou, percebi que ainda estávamos vivos. Estava completamente escuro e eu podia ouvir Steve gemendo. Tínhamos apenas 3 pés de espaço. Estávamos presos em uma área de cerca de 10 por 20. Isso é incrivelmente afortunado. Você tinha alguma comida ou cobertores? Algumas maçãs e um pequeno tapete. Pensei que poderíamos congelar ou morrer de fome. Tudo o que tínhamos eram as parcas que estávamos usando e aquele tapete. Algum ferimento? Tenho muitos cortes e arranhões pequenos. Steve torceu feio o pé. Por quanto tempo eles vão manter você? Pelo menos durante a noite. Nossas temperaturas corporais caíram perigosamente. Uma enfermeira mencionou que não achava que sobreviveríamos mais uma noite. Abracei e beijei Jeanette, mas ela queria que os visitantes fossem embora. Tenha uma boa noite de sono. Vou providenciar uma carona para casa e pegar seu carro. Também trarei roupas limpas para você. Jeanette inicialmente assentiu, então ansiosamente pediu, Dale, deixe-as. Não quero um lembrete disso. Eu vou descartá-los. Ela pegou a bolsa que eu estava segurando. Sério, Jeanette, não é problema. Você nem vai lembrar que essas eram as roupas que você usava. Elas são praticamente novas. Eu tenho. Dale, só me dê, por favor. Tente dormir um pouco. Vejo você de manhã. Dale, me dá a maldita bolsa. Jeanette, você está toda agitada. Descanse um pouco. Vejo você de manhã. Senti que ela poderia ter me atacado se conseguisse se levantar. Estranho. Presumi que se eu estava sendo escoltado para fora, Tatiana também estaria. Então eu esperei por ela. Como esperado, o elevador a levou até o saguão. Como ele está? Um completo covarde. É como se ele não conseguisse lidar com nada inesperado. E Jeanette? Parece tudo bem, eu acho. Ela entrou em pânico quando mencionei levar suas roupas para casa. Ela só queria se livrar deles. Apagar qualquer lembrança do que aconteceu. As pessoas reagem de forma diferente, eu acho. É estranho, no entanto. É quase como se ela não quisesse que eu as visse. Eu concordo, e você? Eu o quê? Deixei as roupas? Não, elas ainda estão na bolsa. Posso dar uma olhada? Tatiana deu uma olhada. Sua expressão mudou instantaneamente. Seus olhos se arregalaram em choque. Aquele idiota. Eles dormiram juntos. Olha a calça dela. Eles ainda estão molhados. Isso não é algo que acontece só uma vez. Vou confrontá-lo. Tatiana largou a bolsa e foi em direção às escadas, a porta batendo atrás dela. Fiquei ali, atordoada. Como ela pôde agir dessa forma? É como se ela nem tivesse sido afetada pelo que aconteceu com ela. Desabando na cadeira, meu coração se despedaçou e lágrimas brotaram em meus olhos. A raiva estava me consumindo. 10 minutos depois, a segurança trouxe Tatiana de volta ao saguão. Um dos guardas se posicionou a cerca de 10 pés de distância, alertando-a para se comportar ou enfrentar a expulsão. Ele disse que eles achavam que iam morrer. Ele não me disse quantas vezes ele disse algumas.
Achamos que íamos morrer e não morremos. Que diabos? Eu queria atacar. Não conseguia me lembrar de já ter me sentido tão furioso antes. Depois de um momento de silêncio, lágrimas começaram a rolar por nossas bochechas. Meu telefone vibrou, me levando a verificar a notificação. Tem um Uber chegando em 2 minutos. Você pode vir até minha casa e eu te levo para casa. A mensagem dizia. Ok, ela respondeu calmamente em meio às lágrimas. A porta ao lado parecia estranha, pois vocês dois estavam lidando com a nossa própria dor. Quando cheguei na casa dela, Tatiana se inclinou e me beijou na bochecha. Fique forte, Dali, ela disse. Você também, Tatiana. Obrigada pelo fim de semana agradável, respondi. Um sorriso surgiu brevemente em meio às lágrimas dela. Uma que sempre lembrarei. A viagem de volta para casa foi cheia de tristeza, minhas emoções em turbulência. Eu oscilava entre pensamentos de raiva, conforto, partida, perdão e a pergunta persistente: por quê? O sono me iludiu, e a rotina matinal parecia robótica. Que dia era mesmo? Meu telefone indicava segunda-feira. Ah, não, eu tinha que estar no trabalho em 30 minutos. Pegando um fast food no caminho, fiz uma breve parada no escritório. Depois de explicar meu fim de semana, me foi concedido hoje e amanhã de folga, voltei para casa. Olhando o guarda-roupa de Jeanette, selecionei algumas roupas confortáveis e roupas íntimas adequadas. Mas então, a raiva me consumiu. Xinguei baixinho e retomei minha busca. Lembrei-me de vê-la usando uma fantasia provocante no último Halloween. Localizei-a junto com uma delicada tanga. Enquanto eu agarrava seus saltos altos, murmurei para mim mesmo, ela pode usar estes de volta. Como sua cômoda estava aberta, decidi realocar seus pertences para o quarto do escritório. Ela poderia reorganizá-los mais tarde para acomodar o sofá-cama. Voltando para o nosso quarto, peguei seus artigos de higiene e joguei-os na lata de lixo, que então coloquei entre suas roupas. Levei algum tempo para reunir coragem para entrar no quarto de Jeanette. Seus pais e irmã estavam enchendo-a de atenção, mas os olhos de Jeanette estavam inchados e lacrimejantes, deixando-me inseguro sobre o motivo. Depois de trocar abraços e beijos com a família, olhei nos olhos de Jeanette. Bom dia, eu disse. Apesar de sentir uma onda de raiva, optei por um abraço gentil em vez de expressar minha frustração. É só isso que eu ganho? Ela perguntou, sua voz tremendo levemente. Eu assenti silenciosamente e ela entendeu que eu sabia que algo estava errado. Eles vão deixar você ir hoje? Eu perguntei. Acredito que sim, ela respondeu. Os IVS cobertores aquecidos fizeram maravilhas por mim. Embora a comida seja horrível, parece que não consigo me cansar dela. Notei que Jeanette estava ficando desconfortável sob meu olhar, incapaz de manter contato visual por mais de um momento. Vou pegar um café. Alguém mais quer alguma coisa? Perguntei. Eu vou com você, filho, ofereceu Fred, o pai de Jeanette. Assim que entramos no refeitório, ele encontrou meu olhar. Qual é a situação, Dali? Eu esperava que vocês dois fossem ficar todos carinhosos depois do que passaram. Fred, vou apenas dizer que as coisas não estão ótimas entre nós. Jeanette pode explicar o lado dela. Parece difícil. Não sei bem o que fazer. Levamos uma bandeja com xícaras de café e donuts de volta para o quarto. Jeanette estava enxugando lágrimas. Depois que terminamos, Fred reuniu seu grupo e foi embora. Antes que Jeanette e eu pudéssemos conversar, o médico dela entrou e disse que ela poderia ir para casa. Jeanette pegou a sacola de roupas que eu trouxe e foi até o banheiro. Não demorou muito. Você quer que eu use isso? Comporte-se como uma vagabunda, vista-se como uma vagabunda. Nós concordamos em não ter intimidade até segunda-feira. Mas, novamente, nós também fizemos promessas que foram quebradas pela avalanche. Sua expressão caiu, e ela afundou no banheiro, chorando por 30 minutos. Jeanette surgiu usando a roupa. Com a voz trêmula, ela perguntou. Satisfeita agora? Nem perto.
Vamos lá. A enfermeira chegou com uma cadeira de rodas, sua expressão era uma mistura de puro espanto. Saí para buscar o carro e parei na entrada. Todos os olhos estavam em Jeanette quando ela saiu da cadeira de rodas e caminhou até a porta do passageiro. Não me incomodei em ajudá-la. A viagem ficou em silêncio por cerca de 5 minutos. Nós achamos que íamos morrer, Dali. Nós também, mas não estragamos uma tempestade. Isso trouxe lágrimas de novo. Mais silêncio se seguiu. O que acontece agora? Seus pertences estão no quarto do escritório. O resto da viagem foi preenchido com o som de seus soluços contidos enquanto entrávamos em nossa garagem. Ela conseguiu murmurar. Sinto muito. Eu também. Depois que meu carro foi destruído, iniciei o processo de envolvimento da minha seguradora. Chamei um Lyft para me levar até a agência de aluguel de carros onde peguei um veículo temporário. Durante a viagem de volta, percebi que não queria estar perto de Jeanette no momento. Mandei uma mensagem para ela, dizendo, não espere acordada. Estarei em casa quando quiser. Sua resposta rápida me incentivou a voltar para casa, enfatizando a necessidade de comunicação para resolver nossos problemas. É muito cedo, respondi. Passei a noite em um bar esportivo, assistindo basquete universitário e hóquei da NHL. Aparentemente traí maridos em meio a uma certa aura. Algumas horas depois, minha garçonete especulou se eu estava me recuperando de uma infidelidade conjugal. Ela me alertou contra tentar afogar minhas mágoas em álcool. Eu concordei. Por volta de 1h30, Jeanette estava me esperando quando eu tropecei. Eu estava preocupada com você, ela disse. Minha resposta embriagada foi algo como, eu não estava preocupada com você. Desconsiderando suas tentativas de me abraçar e beijar, fechei a porta do meu quarto e afundei no centro da cama. Foi ali que fiquei até que minha bexiga exigiu atenção. Eram quase 10 da manhã. Jeanette tinha deixado um bilhete dizendo que estava no trabalho e expressando seu amor por mim. Eu não conseguia ficar em casa em meio à infinidade de memórias queridas, o que só alimentava ainda mais minha raiva. Vestindo-me para o dia, cheguei ao trabalho por volta do meio-dia e fiquei até às 9. Você vem para casa hoje à noite? Eu sei cozinhar, Jeanette perguntou. É muito cedo, respondi. Depois de pegar uma refeição, voltei por volta das 22 horas. Com o trabalho se aproximando pela manhã, eu não podia me dar ao luxo de ficar de ressaca. Jeanette estava enrolada em seu moletom no sofá. Pela primeira vez desde segunda-feira, seus olhos não estavam inchados e vermelhos. Precisamos conversar, por favor, não me deixe de fora, ela implorou. O que há para conversar? Vocês pensaram que iam morrer, então tentaram se afogar em sexo, eu retruquei. Vocês não entendem. O que não entendi? Tatiana e eu discutimos longamente a perspectiva da morte. Nossa comunicação era verbal, não física. Compartilhamos as mesmas preocupações que você. Nós morreríamos congelados? Nós morreríamos de fome? Nossos esqueletos seriam encontrados na primavera quando a neve derretesse? Mas, diferentemente de vocês, nós nos perguntávamos se cada um de vocês sobreviveria. Como suas preocupações eram diferentes. Lágrimas brotaram mais uma vez. Elas não estavam. Nós conversamos sobre vocês todos. E então você concluiu que eles provavelmente estão mortos. Vamos fazer sexo. Dali, não, não foi assim. Então por quê? Não tenho certeza. Acho que eu estava fraco e assustado. Não sou tão resiliente quanto você. Você vai me deixar? Não quero o divórcio. Sinceramente, não sei. Sinto repulsa quando estou perto de você. A dor da traição ainda é muito recente. Posso ao menos ganhar um abraço? Abrindo meus braços, Jeanette não perdeu tempo em apertar minhas costelas. As lágrimas dela rolaram por vários minutos antes de nos soltarmos. Boa noite, Jeanette. Vejo você amanhã. Boa noite, Dali. Eu te amo. Isso marcou a primeira vez que encontrei traição.
Se eu tivesse experimentado isso uma ou duas vezes antes, talvez no ensino médio ou na faculdade, eu poderia ter entendido que o amanhã ainda existe. Neste momento, no entanto, a incerteza nublou minha percepção. Eu me esforcei para compreender como o que era suposto ser amor sucumbiu à mera luxúria. Nas semanas seguintes, nós existimos em um impasse tenso. Eu me vi desejando o número de telefone de Tatiana. Ela estava se divorciando de Steve? E se sim, ela se mudaria? Você teve notícias de Tatiana? Nenhuma desde que ela barganhou em meu quarto na segunda-feira de manhã. Ela deixou claro que eu nunca deveria procurá-la novamente. Ela não foi gentil sobre isso. Suas palavras foram diretas e duras. Ela elogiou você por seu cavalheirismo e o chamou de herói. Ela disse que você estava ciente. É por isso que eu estava em lágrimas quando você chegou. Você informou seus pais? Fred sentiu que algo estava errado imediatamente. Na verdade, não. Estou esperançoso de que possamos superar isso. Mas, dadas as circunstâncias atuais, parece improvável, não é? Eu acreditava que nossa paixão queimava intensamente, mas você a extinguiu. Não me sinto mais querida em sua presença. Algo dentro de mim murchou. Vamos avaliar como o próximo mês se desenrola e então tomarei uma decisão. As lágrimas de Jeanette brilharam em seus olhos. Meu eu interior estava desprovido de emoção. Eu me senti vazia. Mais 4 semanas se passaram e eu permaneci emocionalmente entorpecida na presença de Jeanette. Jeanette, onde estamos? Você pode me dar uma razão para ficarmos juntos? Por que você está desistindo de nós? Cometi um erro do qual sempre me arrependerei, mas não foi intencional. Simplesmente aconteceu. Não acredito. Nada acontece por acaso. Aconteceu porque você quis. Jeanette estava visivelmente frustrada. Isso não é verdade. Pelo que sei, você e Tatiana podem ter algo acontecendo. Tentando manter a compostura, respondi. Então esse é o jogo que você quer jogar? Tudo bem. Há quanto tempo vocês estão se vendo? Aposto que se reunir com Steve foi bom, não foi? Talvez tenha sido sua primeira vez com Steve, mas imagino quantas outras já houve. Jeanette se enrolou em uma bola puxando os joelhos para o peito. Cada acusação que eu fazia era como um golpe para ela. Eu continuei. Você tem usado nosso quarto ou apenas ficado em motéis? O que quer que você tenha feito, você conseguiu me manter no escuro. Bem, você está satisfeita agora? Sinto muito, Dali, eu não deveria ter dito isso. Não há mais ninguém. Nunca houve. Foi um erro terrível da minha parte, e só aconteceu quando estávamos em uma situação difícil. Não podemos tentar superar isso? Posso te dizer uma coisa, Jeanette, você acabou de selar nosso destino. Eu queria um parceiro forte o suficiente para resistir à tentação. Agora eu sei que você sempre me verá como um trapaceiro, embora eu seja inocente. E eu sempre terei que me perguntar se você vai trair de novo em circunstâncias diferentes. Sou muito jovem para uma vida assim. Estou pedindo o divórcio. Oh não, por favor, Dali, eu não quero te perder. Jeanette, eu tenho que seguir em frente. O único sentimento que me resta agora é dor. Você não poderia ter me machucado mais profundamente. Vou pedir o divórcio para meu advogado. Você será intimado aqui. Não há necessidade de tornar isso público. Os olhos de Jeanette estavam cheios de lágrimas, sua voz trêmula. Sinto muito, Dali, sinto mesmo. Não vou lutar contra isso. E a nossa casa? Acho que deveríamos vendê-la. Não a quero. E duvido que você possa pagar por isso. Com a voz embargada, ela respondeu, ok. 2 dias depois, Jeanette recebeu os papéis legais em sua residência. Parecia razoável, já que não havia muito a dividir entre nós. Eu seria obrigado a pagar uma pequena quantia de pensão alimentícia por 2 anos. Como não houve desentendimentos, o divórcio foi finalizado em menos de 90 dias.
Jeanette fez tentativas persistentes de me persuadir a reconsiderar, mas eu permaneci firme, seja por escolha ou circunstância. Mudei-me logo após iniciar o processo de divórcio. Como esperado, como Jeanette não podia pagar a hipoteca, a casa foi vendida, e o pouco que sobrou depois das despesas foi dividido igualmente. Inicialmente, Jeanette voltou a morar com os pais. Ela se mudou alguns meses depois, mas não tenho conhecimento de seu novo paradeiro. Pensar nela só desperta sentimentos de raiva e tristeza. Embora a ideia de retaliar Steve fosse tentadora, ele não valia a pena. Se ele for sábio, ele vai ficar longe de mim, pois minha posição sobre vingança pode mudar facilmente. Durante o processo do meu divórcio, dediquei minhas noites e fins de semana para concluir meu mestrado. Apesar dos esforços de alguns amigos próximos para me apresentar parceiros em potencial, eu me vi emocionalmente desligada mesmo depois de sair com alguns encontros. A ideia de iniciar um novo relacionamento parecia assustadora. É só isso que há para esperar? Enquanto eu caminhava até o altar para receber meu diploma, apenas minha família estava lá para compartilhar minha conquista. Já se passaram 5 meses desde a comoção do divórcio. Depois de participar de várias feiras de empregos exclusivas, me vi com 2 ofertas de emprego altamente lucrativas. Embora eu prezasse meu emprego atual, estava claro que eles não conseguiriam igualar as ofertas. Eles reconheceram isso quando apresentei as ofertas. Aceitei um emprego na costa oeste, perto de Palo Alto. Todos os meus pertences cabiam perfeitamente no meu carro. Meu novo apartamento não era menos solitário que o anterior, nem era melhor. Percebi que precisava estabelecer uma vida pessoal que envolvesse relacionamentos com mulheres. Muitas noites eram passadas em meu apartamento, frequentemente olhando para a televisão, embora ela permanecesse desligada a maior parte do tempo. Eu me vi incerto sobre a direção da minha vida. Em uma dessas noites, lembrei-me das inúmeras mensagens de texto que havia rascunhado. Lê-las trouxe calor à minha alma. Expressar amor e apreciação por aqueles que você ama foi fortalecedor. Ocorreu-me que eu deveria abraçar a vida de um homem solteiro. Era quase como invadir a privacidade de alguém, lendo os textos de Tatiana um por um. A escrita dela exibia muito mais talento do que a minha. Quando cheguei à endereçada mãe dela, meu coração começou a disparar. Perto da conclusão, ela escreveu: "Posso não ter me casado com o homem dos meus sonhos, mas pelo menos morrerei em seus braços." Jeanette tem muita sorte. Eu tinha uma missão em mãos: encontrar uma maneira de contatar Tatiana. O número de telefone de Jeanette não era mais válido, e decidi que não seria justo tentar contatá-la de qualquer maneira. Relembrando conversas com Tatiana durante nossa espera pelo resgate, lembrei-me da cidade onde seus pais residiam. Folheando um dos álbuns de fotos que eu tinha, tropecei em nossas fotos de casamento junto com uma ficha informativa contendo o nome de solteira de Tatiana. Localizar seus pais não levou muito tempo, e deixei uma mensagem com sua mãe para que Tatiana me ligasse. Quando Tatiana não retornou minha ligação prontamente, minha mágoa ressurgiu até a semana seguinte. "Dali? Tatiana? É você mesmo? Como você tem passado?" "Oh, Dali, estou tão feliz que você ligou. Senti muito sua falta." "Estou indo bem." "O que há de novo com você?" "Bem, vamos ver, finalmente concluí meu mestrado e consegui um emprego na costa oeste. Estou aqui há apenas um mês." "Jeanette está com você?" "Não, eu simplesmente não consegui fazer funcionar. Estamos desviados há alguns meses." "E você? Ainda com Steve?" "Não, igual a você. Tentamos morar juntos por alguns meses, mas era demais para eu lidar." "Ah, estou muito feliz que você tenha entrado em contato. O que motivou isso?" "Na semana passada, eu estava me entregando a outra rodada de autopiedade quando me deparei com aquelas mensagens que trocamos quando pensávamos que estávamos enfrentando nossa morte. Lê-las elevou meu ânimo. Uau, eu tinha me esquecido completamente delas." Suponho que você leu o meu também." "O homem dos seus sonhos, hein?" Eu não tinha ideia. Ela era minha melhor amiga. Melhores amigas nunca revelam essas coisas.
E por que você não retornou minha ligação imediatamente? Eu estava na estrada e minha mãe não quis me perturbar com sua mensagem. Ela disse que você mencionou que não era urgente. De fato, eu fiz. Então, onde você chama de lar agora? Chicago. Você mencionou a costa oeste. Onde? Palo Alto. Temos um escritório em San José. Quão longe fica de você? Palo Alto fica a aproximadamente 20 milhas de San José, onde costumo voar. Talvez eu possa persuadir meu chefe a me deixar visitar aquele escritório. Ou talvez eu deva considerar uma viagem para Windy City. Sério, Dali, seria ótimo ver você. Não tenho planos para este fim de semana. Sei exatamente onde fica o Hair, então posso te pegar. Que tal eu dar uma olhada nos voos para sexta-noite? Você pode me encontrar um lugar para ficar? Claro, sim, deixe eu resolver isso. Bem, você sabe, eu não queria problemas com seus parceiros. Eu vou lidar com eles. Você tem certeza de que seus parceiros vão deixar você ir sem eles? Como você, eu vou lidar com eles. Se a situação ficar crítica, trarei alguns deles comigo. Sugestão brilhante. Eles podem manter meus namorados entretidos enquanto nos divertimos com um jogo de damas. Admiro seu senso de humor, Tatiana, e o seu é apenas uma das inúmeras coisas que adoro em você, Dali. Continuamos nossa conversa por mais 90 minutos. Ouvir a voz dela novamente foi tão reconfortante. Isso trouxe de volta uma enxurrada de boas lembranças. Apesar dos meus esforços, não consegui deixar de pensar em Jeanette, mas deixei esses pensamentos de lado. Sexta-feira de manhã, cheguei cedo ao trabalho e saí por volta das 11 horas. Pegando o voo das 13h45 para Chicago, pousei pouco antes das 20 horas. Carregando apenas minha bagagem de mão, mandei uma mensagem para Tatiana dizendo que estava a caminho do local de embarque dos passageiros. Dali, aqui. Eu levantei Tatiana e a girei em um abraço. Ela me deu o beijo mais caloroso que eu já tinha recebido o ano todo. Que bom que você conseguiu vir. Com fome? Sim, eu poderia comer. Leve-me para seu lugar favorito. Vamos deixar isso para depois. Vamos lá. Você quer dirigir? Na verdade, não. Você pega o volante, só para o caso de precisar de uma pausa. Rindo, você acredita no que tivemos que fazer? Pensei naquela aventura tantas vezes. Foi algo. Depois de uma refeição satisfatória no Texas Roadhouse, Tatiana dirigiu de volta para a rodovia. Meu coração pulou uma batida quando ela entrou no estacionamento do Holiday Inn. Normalmente, meus hóspedes de fora da cidade ficam aqui, mas tenho outros planos para você, ela disse, com os olhos brilhando. Isso vai doer? Só se você resistir. Não vou aceitar um não como resposta. Assim que entramos no apartamento de Tatiana, ela se jogou em meus braços. Beije-me. Nós nos divertimos muito ficando íntimos. Depois de arrumar tudo, caímos no sono debaixo das cobertas. Acordei com o som do chuveiro ligado enquanto a luz do sol aquecia suavemente meu rosto. Tatiana estava secando o cabelo com uma toalha e me cumprimentou com um sorriso. Bom dia, meu amor. Você gostou da noite passada? Eu gostei. Foi um sonho ou realidade? O meu foi um pouco dos dois. Você durou muito mais tempo nos meus sonhos. Eu mostrei a língua para ela de brincadeira. Saia da cama. Temos um dia cheio pela frente. Foi um fim de semana incrível. Devo ter experimentado prazer pelo menos 10 vezes. Dissemos adeus na noite de domingo aos planos provisórios de Tatiana de visitar São José em 2 semanas. Depois que minha vez de entreter terminou, percebi que estava me apaixonando por Tatiana. O olhar em seu rosto quando nos separamos sugeriu que ela poderia sentir o mesmo. No meio da semana, recebi a confirmação. Boa noite, Tatiana. Como está o trabalho esta semana? Ótimo, Dali. Na verdade, foi por isso que liguei. Há uma vaga no escritório de San José. E? Eu estou qualificado para isso. E?
Eu tenho sentimentos por você, mas se você não sente o mesmo, eu vou recusar. Ajudaria se eu dissesse, acho que estou me apaixonando por você? Sim, mana. Então ajuda ou você ainda está considerando a oferta de emprego? Esperto, Alec. Sim, eu te amo e aceito o emprego. Conversamos por mais 1 hora. Eu deveria encontrar um apartamento perto dos nossos escritórios e do aeroporto, já que Tatiana viajava com frequência. Assim que conseguiu o emprego, ela fez as malas. Fazia apenas 6 semanas desde que ela me ligou de volta. A vida se movia rápido, como uma avalanche. Levamos nosso relacionamento em um ritmo vagaroso, ambos lutando com ansiedades profundas sobre compromisso. Apesar de discussões ocasionais, sempre nos reconciliávamos com beijos e abraços antes de dormir. Eu trabalho de perto com muitas mulheres jovens, o que incomoda Tatiana. Por outro lado, ela viaja com homens, o que me incomoda. Durante uma de nossas discussões sobre esses 10 meses de convivência, chegamos a um entendimento mútuo. Lembrei-me do que havia dito a Jeanette antes sobre querer alguém com resiliência. Peço desculpas, Tatiana. Eu fui irracional. Se você consegue permanecer fiel mesmo na presença do seu homem ideal, então eu não deveria me preocupar quando você estiver longe. Embora eu possa desconfiar dos homens, peço que você evite situações de risco. Dali, me escute. Eu tenho tido ciúmes injustos sobre suas interações com aquelas mulheres. Mas você provou sua confiabilidade, especialmente durante a avalanche. Posso não confiar nas mulheres, mas confio em você. Nós compartilhamos um momento de silêncio antes de eu me ajoelhar. Não tenho um anel ou algo preparado, mas você gostaria de passar sua vida comigo? Empurrando-me de costas, ela se inclinou sobre mim. Sim, eu faria. Como você planeja me matar lentamente? Uma vida inteira de amor e tortura, talvez 50 ou 60 anos. Conte comigo. Tivemos uma pequena cerimônia de casamento em São José, seguida de uma lua de mel em um local longe da neve. Desde então, não fomos esquiar novamente e não temos interesse em fazê-lo. Nossas carreiras se tornaram nosso foco. Mas 8 anos depois, acolhemos Sarah em nossa família. Ela puxou a mãe. 2 anos depois, Maggie se juntou a nós, e ela parece se parecer mais comigo. Por meio das mídias sociais, descobrimos que Steve havia se casado novamente e tido um filho. Também descobrimos que Jeanette havia se mudado para Maryland e tido 2 filhos. Nem Steve nem Jeanette entraram em contato conosco, nem tentamos contatá-los. Esses relacionamentos agora estão enterrados no passado.